Oi, Eduardo, boa tarde para você. Como você disse, hoje nós vamos conversar um pouco mais com 3 integrantes do MovSam, que é o Movimento pelas Serras e Águas de Minas, sobre esse tema que vem sendo bastante discutido, que é a mineração. Paulo Rodrigues é pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia, Vinícius Papatella é um advogado e Pedro de Philips é um documentarista. Eles estão envolvidos em projetos que buscam preservar e defender o meio ambiente. E para iniciar o nosso bate-papo, o professor Paulo Rodrigues fala que o desastre ambiental ocorrido em Mariana no ano passado, em novembro, foi só o ponto alto para o surgimento de todas essas discussões. Bom, na realidade, quando a gente foca na questão da barragem da Samarco que se rompeu, isso é a ponta do iceberg. Né? Sim. Então, a gente já conhece os impactos ambientais, os impactos sociais que a grande mídia vem anunciando. É claro que existem outros detalhes que, às vezes, a mídia não pode cobrir. Mas o que a gente pode comentar é o seguinte, na verdade, por que aconteceu esse acidente? Né? Na verdade, a gente costuma dizer que não é um acidente, porque o acidente existe uma coisa que é imprevisível. Na realidade, a gente sabia que aquilo era meio previsível. Então, a gente costuma chamar isso, na realidade, de uma tragédia. Eu, particularmente, chamo de holocausto socioambiental. Né? Tendo em vista que em 3 critérios, que seriam pelo número de pessoas atingidas, pela área atingida e também pela extensão do problema, né, o rompimento da barragem da Samarco é considerado o maior desastre ambiental da mineração da história do mundo. Holocausto socioambiental, até então nunca tinha ouvido esse termo, mas né? eu acho então, que representa bastante. Quando a gente pensa sobre a grandeza, né, sobre esses 3 aspectos, então acho que não tem outra expressão melhor do que falar que foi realmente um holocausto socioambiental. E isso aconteceu, na verdade, por várias razões. Como toda tragédia, não tem uma causa única, é um conjunto de fatores. E um dos fatores é o seguinte: o minério de ferro ele vem sendo minerado exaustivamente, né, no Brasil. Por quê? Houve uma época, principalmente lá nos anos 2008, 2009, onde o preço do minério estava muito alto. Então, todas as mineradoras começaram a extrair com grande velocidade. Né? Claro, é um produto que estava com preço bom, então vamos vender mais. Com a crise econômica, que começou mais ou menos nessa época também, o que acontece? É uma regra do mercado. Você acaba tendo que produzir mais para compensar a diminuição do preço por unidade de tonelada. Né? Então, é como se fosse um produto qualquer que você vende, se o preço dele cai, a tendência é você produzir mais para compensar. Então, o que acontece? Nós tivemos uma queda muito violenta dos preços e você acaba, como consequência, só para dar uma ideia aqui, mais ou menos em 2010, 2011, início de 2011, né, o valor da tonelada do minério de ferro chegou a $190 e hoje está em torno de 40 e poucos. Então, quando a gente percebe, né, quer dizer, não foi uma variação de 10, 15, 20%. Foi alta, foi né? Foi muito alta. Então, para você compensar isso, a compensação tem que ser também muito alta. E aí, o que acontece como efeito colateral? Você tem muito rejeito. A produção de rejeito é proporcional à produção do volume extraído. Se eu aumento exasperadamente a extração, eu aumento também a produção de rejeito. Então, a Vale, por exemplo, vem batendo recorde de produção. Em 2015, ela bateu o seu recorde de produção de minério de ferro. Então, ela também bateu o recorde da produção na geração de rejeitos. Né? E essas barragens de rejeito, elas não estão preparadas para receber nessa velocidade, esse volume de rejeito. Então, você tem uma fragilidade estrutural decorrente de uma velocidade não planejada ou não controlada. Então, vira e mexe, a gente vem tendo, né, rompimentos de barragem por conta desse crescimento descontrolado da extração de minério de ferro. Então, eu acho que isso é muito importante, porque tem a ver com o modelo econômico que o Brasil, em especial Minas Gerais, está assumindo, né? Que é pautar a sua economia numa atividade que não tem futuro. Por que não tem futuro? A gente sabe, pelo que a gente estuda na escola, né? A gente conhece os modelos, os ciclos econômicos do país. Né? Nós tivemos, o primeiro foi pau-brasil, né? Depois nós tivemos uma série de outros modelos de extração que não nos levaram a desenvolvimento. Com um agravante que minério de ferro, diferente, por exemplo, do pau-brasil, ele é não renovável.
Então não há políticas públicas, diferente, por exemplo, do pau-brasil, que poderia ter havido, por exemplo, uma grande campanha de reflorestamento do país, mas não há política pública que você possa refazer as jazidas, né, de minério de ferro. Uma vez extraído, acabou. Né? Então, isso tudo é um modelo econômico pautado em commodities. Lembrando que commodities são produtos agrícolas, alguns deles, produtos energéticos, como petróleo, carvão, gás e recursos minerais. Então, nós estamos enveredando para um modelo econômico, nós estamos fixando, né, a nossa economia no modelo econômico que não tem valor agregado, no caso específico da mineração. Né? Então, nós exportamos nossas riquezas sem grandes valores e para trás vai ficando o quê? Vai ficando apenas o rejeito, os buracos, os impactos sociais e os poucos ganhos que existem, eles não são divididos com a sociedade. Eles são canalizados para os acionistas das mineradoras. Então, não existe uma distribuição. Eu costumo usar muito o exemplo do omelete. A gente sabe que existe uma frase popular que diz que para você fazer o omelete, você tem que quebrar o ovo. A pergunta, no caso específico da mineração, é quem é que fica com o ovo, com o omelete, e quem é que fica com as cascas. Para a sociedade brasileira, a gente está ficando muito com as cascas, enquanto que o omelete está indo para o exterior, está indo para os acionistas. Vamos lembrar que o Brasil, por exemplo, em 2014, ele exportou cerca de 86% da extração de minério de ferro. Então, que modelo econômico é esse pautado? Isso não é compartilhar, por exemplo, um recurso mineral com outros países quando você exporta. Né? Eu chamo isso de pilhagem. O Brasil não pode, apesar de ter grandes reservas de minério de ferro, ele não pode se dar o luxo de exportar 85%, 86%, isso já chegou até 90% do que ele extrai. Se vale também aquela história de que a sociedade hoje não consegue mais viver sem o minério de ferro, porque quase todos os nossos produtos dependem do ferro, mais razão ainda é para que nós brasileiros, né, tenhamos uma certa parcimônia nessa velocidade de extração e de exportação. Então, tudo isso para quê e para quem? Eu acho que essa é a grande pergunta que fica. E você falou desse exemplo da omelete, você falou da sociedade, da população, assim, de uma forma geral. Você compreende, você entende que as pessoas, que a população tem a ciência, assim, da dimensão ou da gravidade que é isso, ou que é a partir do que aconteceu em Mariana, que as pessoas passaram a se preocupar, a se atentar a isso? Eu diria que nós temos dois grandes grupos sociais aí. São o grupo social que está perto das mineradoras, perto das barragens, esses estão acordando. Mas nós temos também a grande maioria da população que está longe. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se você perguntar para um Belo Horizontino o que ele acha de tudo isso, ele vai arregalar os olhos, vai dizer, mas eu nunca pensei sobre esse aspecto. Eu estou aqui em Belo Horizonte há não sei quantos anos, nasci aqui, me criei aqui, e eu sempre vejo a mineração como uma atividade econômica, não vou dizer natural, mas corriqueira. Então, infelizmente, nós temos uma grande diferença, né? E, infelizmente, a população maior está em Belo Horizonte. Então, é uma população que não percebe a correlação entre as coisas. Também fazer uma correlação entre os impactos na água, na nossa riqueza hídrica, que em última instância vai garantir a água da nossa torneira, com a mineração de ferro, também é uma coisa que o Belo Horizontino não conhece. Então, é preciso que a sociedade acorde para essas informações. A informação é fundamental. Por exemplo, no Brasil existe uma lei muito clara, e eu concordo com essa lei, o dono da terra, ele não é o dono do subsolo. Ou seja, se você tiver um sítio e você descobrir que embaixo da sua terra tem uma jazida de minério de ferro, você não é dona daquele minério de ferro. Você é dona apenas da superfície. E isso tem uma repercussão muito importante. Você pertence a quem? Pertence à União. Tá? Isso está na nossa Constituição. E se pertence à União, ele é administrado, numa primeira instância, pelo governo federal. Só que se é assim, significa que é também propriedade da sociedade brasileira. E eu concordo com essa filosofia, porque imagina que se os grandes proprietários de terra, que já seriam ricos, se eles também fossem proprietários do que está no subsolo. Ia ser um impacto econômico muito maior. A desigualdade no nosso país, a disparidade seria muito maior. Então, às vezes, parece um pouco injusto, né? Mas filosoficamente pensando, nem tanto. Mas eu acho que é importante que a sociedade entenda é que se o subsolo pertence à União, porque pertence à nação, a sociedade deveria ter voz na hora de construir uma política pública. Por exemplo, qual é a taxa de exportação máxima de minério de ferro? Que você, como cidadão brasileiro, concorda. Você concorda que 85% até 90% das nossas riquezas de minério de ferro sejam exportadas? E o que é pior, não é exportado na forma de um produto acabado. É exportado praticamente in natura.
onde você tem um baixíssimo valor agregado. Eduardo, na volta, o advogado Vinícius Papatella vai falar sobre os desafios da legislação que envolve a mineração. Se você chegou depois do início do programa, nós estamos fazendo aqui entrevistas com pessoas que trabalham voluntariamente na questão da mineração e das barragens em Minas Gerais. A tragédia da Samarco em Bento Rodrigues não pode ser esquecida. Núbia tem agora ao seu lado Vinícius Papatella, advogado, membro do Movimento pelas Serras e Águas de Minas. São dois os tópicos em discussão: mineração versus modelo econômico, fiscalização e legislação. Núbia. Eduardo, prosseguindo com a nossa conversa, o advogado Vinícius Papatella fala agora sobre até que ponto a fiscalização tem sido eficiente e também sobre a necessidade de construção de uma nova cultura de direitos à água. O que a gente percebe, e aí não é só tendo como fundamento o ordenamento vigente, né? Mas também o que a gente encontra no campo, na prática, nas visitas às comunidades, aos locais, basicamente o nosso ordenamento jurídico ele não dá conta de fiscalizar, de compensar, de multar, né, e de garantir efetivamente o direito à consulta, o direito à informação, o direito à participação. A gente teve no ano passado um caso muito sério aqui em Belo Horizonte, pelo projeto de lei apresentado em regime de urgência, o 2946, relacionado à alteração da estrutura do SISEMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente. Em 2016 isso se tornou lei, então está em vigor. O Ministério Público tem uma participação a respeito de como isso vai ficar, mas a sociedade civil ainda está um pouco aquém de como as instituições postas estão tratando isso. Existe o Plano Nacional de Barragem que está sendo discutido, e o Código Nacional da Mineração. Então, por trás de toda essa discussão legislativa, o que a gente percebe é que existe um grande campo de disputa de poderes, né, em que as posições das pessoas, das instituições, estão em posições desiguais de poder. Então, acaba que esse tratamento um pouco velado, ele acaba mantendo as pessoas longe dessas informações necessárias, que aí a gente faz referência ao que o professor Paulo disse, né? Um grande desafio é, sim, fazer com que as pessoas, principalmente da região metropolitana, de outros territórios que têm a mineração, por exemplo, há 300 anos de maneira ininterrupta, percebam que a disponibilidade hídrica na região está intimamente relacionada com a extração mineral. Isso vale muito para o quadrilátero ferrífero. Então, um dos grandes desafios que a gente percebe para tentar mudar ou que alguma legislação possa ter algum alcance maior é uma construção de uma nova cultura, ou de desconstruir a cultura que a gente tem, mas construir uma cultura de direitos a partir da água, né? Claro. Sem a água, a gente não tem outros direitos sociais sendo efetivados, né? Em 2010, a Assembleia Geral da ONU concluiu pelo direito humano à água e ao saneamento. Então vamos fazer 6 anos que esse direito é um direito humano à água. E recentemente, nos últimos 6 meses, nós percorremos com a equipe do projeto Água Vale Mais de 3.000 quilômetros aqui no quadrilátero ferrífero aquífero. E o que a gente percebeu, assim, de forma bem objetiva, é que perdemos o controle sobre o uso da água. É basicamente isso que a gente está vendo. E no final do ano nós estamos elaborando, o MovSan, né, o Movimento pela Preservação das Serras e Águas de Minas, está elaborando um dossiê, isso será entregue às autoridades, né, oportunamente, e ali a gente vai estar fazendo algumas denúncias ou requerendo algumas apurações de ameaças e violações a esse direito humano à água relacionado à extração mineral. E o que me parece também, se eu puder fazer um bate-papo com o Pedro aqui, para que ele nos exponha. O modelo de mineração hoje no estado de Minas Gerais, ele se sustenta basicamente por alguns mitos. E o Pedro, como um cinegrafista, uma pessoa que está sempre com as pessoas dos locais, nos territórios, se ele puder falar um pouco para a gente sobre esses mitos. Claro. Bem, eu acho que a gente pode pontuar desde que a mineração existe, assim, afinal é super difícil a gente falar sobre mineração num estado que foi criado a partir dela praticamente, em questões, né, no fundamento político dele, no fundamento, a sua estrutura econômica foi toda pautada através da mineração, foi o grande atrativo, à toa que aqui foram as primeiras capitais também do país. E isso é tão enraizado e tão difícil de se discutir, principalmente nas comunidades mais tradicionais, porque isso gera uma cultura que não percebe um horizonte, ou não entende como ela poderia viver em outra estrutura, né? Em outra dinâmica econômica. Porque a relação que o homem criou com a terra
aqui em Minas Gerais principalmente, é de só tirar daquilo, não tem uma troca. Então essa relação ela diz muito sobre como que o homem decidiu ocupar esse espaço, né? E qual que é o acordo que ele fez com esse espaço. Ele não dá nada em troca. Então isso já é uma falta de perspectiva de prosperidade. A gente tem uma perspectiva de abuso dessa terra, né? Exploração de exploração. Então isso já por base cria uma cultura, né? E é a nossa cultura, nós somos mineiros, né? É nosso nome, está no nosso sangue. E o principal mito, né, uma frase que é muito assim, onde tem minério tem que minerar. Tem minério, então tem que minerar. A gente nunca pergunta por quê, nem para quem, nem exatamente para onde que isso vai. A gente só repete isso como se fosse uma fé de que isso tem que ser feito. E isso eu acho que é o meu maior medo. São dessas pessoas que eu tenho medo, porque elas já não entendem o que elas estão fazendo. Uma criança, assim, quando ela nasce na América Latina, com 1 minuto de vida, ela já deve uma criança que nasce na América do Norte ou na Europa. Se a gente vai atrás dessas dívidas, né, porque a gente pergunta tanto, eu converso com economistas, enfim, né, participo de audiências, e é impressionante como a gente vê que realmente as pessoas não entendem muito bem por que a gente faz isso, né? Por que a gente está minerando? Por que eu devo a alguém? Por que a gente tem que pagar uma dívida externa? Se a gente for procurar na história qual que é o fundamento dessas dívidas, a maioria delas são ilegítimas. Elas não têm fundamentos na legitimidade da própria fundação do país. Elas são na verdade, quem nos deveria dever são os estados que nos colonizaram durante séculos. E não é o que acontece. Então a gente tem sempre argumentos fundamentados no progresso, né, que a gente tem que crescer, mas não entendendo que esse crescimento, na verdade, ele está acarretando problemas de base que são contraditórios com essa própria palavra. A gente não está progredindo. Se você visita essas comunidades, você vê que ali não tem prosperidade, que ali não tem riqueza. As pessoas elas moram em cima dessas riquezas minerais e elas não usufruem disso. Você, com esse contato mais próximo, vamos dizer assim, dessas pessoas, e que vai, visita, está sempre perto, você acha que falta informação ou essas pessoas bloqueiam essas informações? Eu acho que talvez as duas coisas, né, em conjunto. Falta informação primeiro porque, claro, como a gente está falando de um poder econômico, ele se preocupa muito bem em se legitimar. Então, os veículos de comunicação, eles têm uma grande função de manipular também as informações que estão chegando até essas pessoas. De certa forma, assim, o que está acontecendo por trás desses empreendimentos, quais são as reais intenções. Também, assim, tem um pouco desse jogo, assim, o marketing trabalha, ele é tanto interno quanto externo da empresa, é muito forte. Por que a gente vê empresas como a Vale investindo tanto na imagem de ser verde, de ser sustentável, essas palavras? Você vai entender que é exatamente o oposto, isso é muito óbvio, principalmente para quem trabalha em comunicação. Agora, não é óbvio para as pessoas, às vezes, que não têm acesso a outras informações. Elas têm acesso a essas informações que a empresa difunde, né? Então, eu já presenciei em comunidades, por exemplo, me chegar um engenheiro de helicóptero e projetar um PowerPoint numa igreja, onde as pessoas nunca tinham ido ao cinema nem visto um helicóptero. As palavras que aquela pessoa fala, muitas delas não estão ali no cotidiano das pessoas. Então elas não têm nem como se proteger, elas não sabem seus direitos e nem como conversar com aquela pessoa. Para elas aquilo tudo é novo e aquilo tudo está certo. Né? Uma pessoa que se veste daquele jeito, que chega voando, tá certo, né? É isso, Eduardo. Depois do intervalo, nós voltamos para falar sobre os impactos da mineração. Voltamos e agora para encerrar o nosso bate-papo com os nossos convidados. De acordo com o professor Paulo Rodrigues, são diversos os impactos em torno da mineração e estes podem trazer alterações antes, durante e depois de todo o processo minerador. A mineração, ela na realidade ela impacta quando ela chega, ela impacta durante a sua atuação, impacta quando ela vai embora. Quando a economia de um município é pautada em cima da mineração, então é um período que vai acabar, é um período que vai ter grandes impactos ambientais, sociais. Então você tem uma cultura de que sem a mineração, a economia do município não pode existir. Eu pergunto para você o seguinte, quantos são os municípios mineradores em Minas Gerais?
São muito poucos comparados com os 853 municípios do estado. E os outros municípios que não mineram, vivem de quê? É claro que eles sobrevivem, né? E alguns muito bem. Eu acho importante agora desconstruir também algumas ideias de que, por exemplo, não, mas isso é muito importante para a economia do estado, a economia do município, né? Os grandes indicadores apontam, né, a importância da mineração. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com indicadores. Primeiro, que os indicadores eles são muito fáceis de você criar, mas eles são muito difíceis de você justificar. Então, existem alguns indicadores que são perigosos e outros que são um pouquinho mais razoáveis. Eles tentam mostrar o seguinte, a qualidade de vida. Esse mito de dizer que o minério de ferro traz desenvolvimento, ele traz riqueza para meia dúzia de pessoas, mas ele traz grande pobreza para a população. Essa riqueza ela não é distribuída. E isso a gente não precisa nem olhar nos livros, nem fazer conta. Basta a gente visitar os municípios mineradores de ferro para a gente ver que a situação social deles é de muita fragilidade, embora o fluxo de dinheiro seja muito grande. Isso. Né? Então, acho que são alguns mitos que a gente tem que desconstruir, principalmente agora com a questão da crise hídrica, em que nós temos um outro fator que não é apenas o fator social, é o fator ambiental. No quadrilátero ferrífero nós temos uma infeliz coincidência que a camada do minério de ferro é também a camada que armazena água. Nossa grande caixa d'água no quadrilátero ferrífero é o minério de ferro. E quando você tira o minério de ferro, você muda completamente as características geológicas desse material. Né? Eu sou geólogo também, então eu posso falar com uma certa propriedade. Então, as características geológicas sendo mudadas, você muda também essa propriedade de armazenamento da água. E por que isso é importante? Porque nós já estamos na zona de transição para o Cerrado, e a gente sabe que no Cerrado o que acontece? Nós temos períodos de seca muito nítidos e muito prolongados, e um período de chuva mais ou menos curto. Então é aquela história mais ou menos da cigarra e da formiga, né? A formiga tem que trabalhar durante o verão para poder ter comida durante o inverno. Então é a mesma coisa em relação à água. Nós temos que poupar e armazenar a água durante o período de chuva para que a gente possa transpor o período de seca, não é isso? Para não faltar. Para não faltar, né? E assim a gente vai vivendo. Quando a gente minera o ferro e o minério é o armazenador, o que acontece? A gente perde essa capacidade de armazenar com segurança. E aí a gente começa a ter esses determinados problemas. Como as chuvas também vão entrar, né? A gente já sabe que a mudança do clima global altera a distribuição de chuvas, e a tendência é a gente ter chuvas mais localizadas e mais intensas e menos distribuídas, o que seria melhor, infelizmente, né? Então a gente sabe que a tendência é a gente ficar cada vez mais dependente das chuvas. Então, se a gente vai destruir exatamente aquele espaço físico capaz de armazenar mais, nós vamos ficar cada vez mais dependentes das chuvas, e as chuvas vão ficar cada vez mais escassas e mais concentradas. Então nós temos, por exemplo, na região da Serra do Gandarela, é a última região ainda preservada do quadrilátero ferrífero, com os aquíferos profundos bastante preservados. Todas as outras regiões já foram muito impactadas pela mineração de ferro. E se a gente olhar, por exemplo, a captação da Copasa, de Bela Fama, que fica ali no distrito de Honório Bicalho, é uma captação que é responsável por 70% do abastecimento de água do município de Belo Horizonte e de alguns outros municípios do seu entorno também. De que depende, então, a qualidade e a quantidade de água que a Copasa capta em Bela Fama? Depende muito da bacia do Alto Rio das Velhas, porque os rios é que dão essa vazão. E tudo isso está ameaçado por conta dessa mineração, desse modelo econômico, né, que vamos ter que extrair cada vez mais para podermos manter os nossos níveis de lucro, os níveis de lucro das mineradoras, e não da distribuição dos benefícios sociais da mineração. Para a gente só fazer uma rodada final aqui, você queria complementar alguma coisa? Quer deixar alguma coisa claro? Sim, eu acho que, fazendo esse link com a questão da água, o uso da água, vale lembrar também que a crítica a esse modelo, a gente está hoje lidando com a mineração, mas que ela é extensiva. É principalmente essa escolha por ser um país que vive da exportação de seus commodities, né? E a gente tem, Prebisch falava nos anos 50, um economista argentino, que o país que escolhe viver de exportação de commodity, ele vai ser eternamente escravizado. E é isso que a gente vê desde o ciclo do ouro. Se a gente pegar como a gente se organiza, né, economicamente, como é feita a distribuição dessas riquezas, como é feita a exportação, não mudou tanta coisa. Então realmente só prolongar, né, essa escravidão em novos contextos, com novas palavras, né? E isso pode acontecer com a água, né? A gente teve o presidente da Nestlé aqui há poucos anos dizendo que não entendia como que a gente não tinha privatizado a água ainda. E hoje, é engraçado, tem um documentarista que eu gosto muito, chama Arthur Bertrand. Ele esteve em Minas Gerais fazendo um programa para uma rede de TV, e ele sobrevoou Minas, e nesse programa chama Terra Vista de Cima. Tem um episódio que ele sobrevoa Minas e fala alguns dados super interessantes, principalmente como Minas sendo hoje uma
um reservatório de água de importância global. E para isso ser adaptado para uma exploração é muito fácil. E do jeito que a gente tem lidado com nossos recursos naturais, é muito provável que vai acontecer. Então, acho que a mudança ela tem que ser de gestão de recursos naturais. Né? A gente está falando de mineração, mas eu acho que tem que ser extensiva e a gente entender como vai ser feita essa nova relação do ser humano com o meio ambiente, né? Que não tem, e isso vai refletir em políticas públicas, né? E, doutor, para a gente encerrar aqui, uma palavrinha sua. Pensando no ouvinte que está acompanhando essa construção, né, de um raciocínio um pouco mais elaborado e com o tempo, tem que deixar registrado que muito se diz hoje sobre licenciamento ambiental, né? Um instrumento, é uma política, um instrumento da política ambiental previsto no nosso ordenamento, pelo qual o poder público, né, seja o estadual, a União ou o município, dá um consentimento para um projeto, algum empreendimento, que ele deve opinar pela viabilidade ou pela inviabilidade ambiental desse empreendimento. O que a gente tem acompanhado em mais de 8 anos de estudo aí sobre licenciamentos ambientais, não só minerários, né, mas de grandes empreendimentos, de grandes projetos de desenvolvimento, é um lugar de intensa disputa para legitimar vozes e posições sobre o que é desenvolvimento, o que é progresso, o que é justo, o que é equidade, o que é democracia, o que é participação. E é um processo muito violento. Para nós que estamos diariamente acompanhando esse processo, são violências físicas, simbólicas, de assédio moral à nossa profissão. Pesquisadores da universidade já foram agredidos em audiências públicas. As pessoas dos lugares, elas são completamente desmoralizadas quando relatam alguma situação dos lugares. Por exemplo, uma água suja. Quem vai beber uma água suja? Mas vem um técnico, né, e diz que aquela água ela pode ser consumida. Então, eu queria deixar isso porque a Rádio Itatiaia sempre tem trazido esse assunto do licenciamento com razão. A gente entende que o licenciamento ele não está sendo suficiente, mas ele é necessário. Existe hoje um movimento que tem ganhado força e que a gente acredita ser muito próspero, que é do direito de dizer não. Então, algumas comunidades têm atuado de forma muito firme, muito convicta, muito sincera e com muita força nesse propósito de dizer não, quando não se quer uma atividade, seja minerária, uma barragem ou um outro tipo de empreendimento. Uma palavra final, professor? Pegando também carona um pouco do que o Vinícius falou, que é a questão dos órgãos gestores, né? A gente vê em Minas já há bastante tempo um desmonte dessa estrutura. Então a gente sabe que esses órgãos não estão dando conta de gerir, né, e nem de propor políticas públicas para a gestão do meio ambiente, porque eles estão trabalhando com uma quantidade muito aquém do número de funcionários e sempre com recursos também extremamente reduzidos, por uma escolha do Estado de Minas Gerais. Isso vem ocorrendo já há pelo menos 2 décadas. Bom, Eduardo, nós falamos no Chamada Geral com o pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia, Paulo Rodrigues, também com o advogado Vinícius Papatella e com o documentarista Pedro de Filipes, todos eles defensores do meio ambiente e integrantes do MovSam, Movimento pelas Serras e Águas de Minas. Daqui a pouco eu volto, Eduardo, mas para falar de um projeto social que merece a atenção de todos. É com você.